Boa noite, Jai. Tá me ouvindo bem Boa aí? noite. Tô ouvindo. E você está me ouvindo bem aí também? Tô ouvindo bem também. Ainda O bem. pessoal já tá entrando aí. Já tem umas 9 pessoas. Daqui a Que bom. pouquinho eles vai chegando aí para a gente conversar um pouquinho sobre a espiritualidade da Semana Santa, né? Com enfoque nos aspectos da liturgia. Então é um prazer ter você aqui conosco essa noite para compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento. Para quem não, para quem não conhece, Jai Oliveira, ele é membro da Pastoral da Música, palestrante católico, de vários temas relacionados à doutrina católica e com enfoque especial na liturgia, que é uma de suas paixões, né? uma de suas áreas de estudo em que ele mais se aprofunda. E aí, eu vou passar a palavra também para que ele possa complementar a apresentação dele, caso tenha faltado algo importante a se dizer. E ele já pode começar a falar, né, sobre esse tema tão importante da Semana Santa que já se aproxima, né? Então, assim, o que é a Semana Santa? Quando ela se inicia? Então, pode fazer a sua apresentação aí e começar a falar já. Fica à vontade. Boa noite, Léo. Boa noite a todos aqueles que, a partir de agora, estão nos acompanhando. Eu vi que nossa amiga Jaqueline, ela deu a informação de que a imagem minha está um pouco escura, né? Mas eu acho que tá dando para enxergar um pouco, né? Agora, para mudar de local, está meio complicado, mas dá para continuar, não dá, Léo? Daqui? Dá sim. Tá bom. Tá? Ok. Primeiro, eu quero agradecer o convite feito para esse momento e eu entendo que é muito importante esse nosso diálogo, porque muitos católicos participam há anos da Semana Santa, participam há anos do Tríduo Pascal, mas não conhecem toda a grandiosidade desses momentos. Então, um pouquinho sobre isso que nós iremos falar um pouquinho essa noite. Eu espero estar falando assim de forma pausada, para que as pessoas possam acompanhar com clareza esse nosso bate-papo a partir de agora. Tá ok, Léo? Beleza. Primeiro, iniciamos esse nosso bate-papo, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para que Deus nos conduza, o Espírito Santo nos ilumine nessa noite. Primeiro, é bom que todo católico ele entenda que a quaresma ela inicia na quarta-feira de cinzas e conclui na quinta-feira à tarde, na quinta-feira santa à tarde, antes da celebração da instituição da Eucaristia. Então, vou reprisar isso mais uma vez. A quaresma inicia na quarta-feira de cinzas e termina na tarde da quinta-feira, antes da missa da instituição da Eucaristia. Já a Semana Santa inicia com a celebração do Domingo de Ramos e, claro, vai concluir lá na missa, na primeira missa do Domingo da Páscoa. Tá bom? Então, para a gente distinguir um pouquinho a Quaresma da Semana Santa. Então, a Semana Santa, ela engloba esses dias finais da Quaresma e também o Tríduo Pascal. Então, mais uma vez, para reforçar, o Tríduo Pascal começa com a celebração da instituição da Eucaristia na quinta-feira e conclui na primeira missa do domingo da Páscoa. Podemos então falar sobre o Domingo de Ramos, né, Léo? Que é a celebração que abre a Semana Santa? Isso. Ok. Então, é um momento, como tantos outros na Semana Santa, muito forte de nossa fé. Primeiro, é preciso entender que essa missa do Domingo de Ramos, ela inicia fora da igreja. E aqui eu quero chamar a atenção. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou tratar da questão dos tempos, quando a gente está em tempo normal, que agora nós estamos nesse período de pandemia, então várias normativas da igreja, elas foram adequadas para esse tempo de pandemia. Mas eu estou tratando aqui como se estivesse tudo normal, para que as pessoas possam compreender bem. Então, nós iniciamos essa celebração do Domingo de Ramos do lado de fora da igreja. Aí a igreja, o padre, junto com os seus fiéis, os fiéis da igreja, deve
providenciar um local que seja adequado para acolher a todo mundo. Ali reunido, tem-se o rito inicial, né, onde o padre faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao momento da bênção dos ramos, e logo em sequência a proclamação do Evangelho. E esse Evangelho, que é narrado fora da igreja, é o Evangelho que traz o episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Certo? Agora a gente precisa entender o contexto da época, entender um pouco da história do povo de Israel, para que a gente possa mergulhar mais profundamente nesse Evangelho. Primeiro, algumas pessoas podem se perguntar por que quando Jesus vai entrando em Jerusalém, os judeus o saúdam como filho de Davi e não como filho de Deus. Eu acho que algumas pessoas podem ter essa dúvida, né? Por que fala Hosana ao filho de Davi e não fala Hosana ao filho de Deus? Então vamos entender um pouco melhor sobre isso. O povo de Israel, durante toda a sua história, viveu submisso a outros povos. Passou um período de 450 anos escravo no Egito. Depois esse povo se libertou, teve a travessia do Mar Vermelho, o povo tomou posse da terra prometida, veio o período da monarquia. Nesse período da monarquia, infelizmente, vários acontecimentos que a gente não vai ter tempo para falar aqui, esse povo depois foi levado cativo para a Babilônia. Foi um tempo terrível para o povo de Israel. Depois de ter ficado algum tempo, durante alguns anos, cativos na Babilônia, esse povo, quando o Império Persa venceu o Império Babilônia, esse povo teve a permissão de voltar para Jerusalém, mas continuava submisso a uma outra nação, que agora era a nação persa. Passado algum tempo, houve a dominação do povo grego, né, do Império Grego. Foi também um tempo muito difícil para Israel. E depois veio, por fim, o domínio romano. E foi nesse contexto do domínio romano que Jesus nasceu. E o povo de Israel, esse povo, há muito tempo esperava um libertador. Esperava alguém que pudesse conduzi-los a uma guerra, que pudesse vencer os seus opositores. E esse povo voltasse a ter a sua liberdade. E houve uma profecia do profeta Natã, dizendo que da raiz de Davi, da família de Davi, viria o libertador. Então, foi essa profecia de Natã que fez suscitar no coração do povo de Israel essa esperança de que um dia viria o libertador. E naquele momento, eles viram em Jesus essa figura do libertador por um acontecimento que ocorreu aí um pouco antes da entrada de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi um fato notável para o povo daquela época e teve uma repercussão enorme. E aquilo preocupou muito os chefes de Israel e, é claro, também o imperador romano. Então, dois fatos a gente tem que ligar muito sobre isso. Essa ressurreição de Lázaro que acontece antes da entrada de Jesus em Jerusalém, e também que naquele momento, quando Jesus entra em Jerusalém, é um período um pouco antes da celebração da Páscoa. O povo já estava ali, todos os anos, quando acontecia a celebração da Páscoa, os judeus vinham dos diversos lugares do mundo para celebrar a Páscoa. Então, aquela reunião, aquela multidão ali em Jerusalém, era sempre um sinal de alerta para as autoridades judaicas e especialmente para o Império Romano, que temiam algum tipo de rebelião, que o povo se rebelasse contra a força dominante. E quando as pessoas invocam, clamando Jesus como o libertador, inclusive no texto do Evangelho de São Marcos, fala sobre o reino que está para vir, eles temiam um rei mundano, um rei temporal. Né? Mas Jesus, o seu reinado, como ele próprio diz, não é deste mundo. É por isso que, ao invés de entrar montado em um cavalo, como faziam os grandes imperadores, os grandes reis, convocando o povo para a guerra, Jesus vem montado em um jumentinho para demonstrar que ele vem em nome da paz. Porque o seu reino, como eu já disse, não é deste mundo. Então, a mensagem de Jesus, ela é transformadora. Ele quer libertar o povo, não propriamente do domínio do Império Romano, mas quer libertar o povo das prisões que a humanidade vive até hoje, né? A dominação do ódio, do rancor, da ira, da indiferença para com a dor do irmão. A proposta de Jesus é uma proposta libertadora na sua totalidade, e não com a visão que alguns tinham naquela época.
né? Então é preciso a gente entender isso para entender essa entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, essa aclamação que o povo faz a Jesus como filho de Davi, como aquele que vem para libertar o povo de Israel. Certo? Depois que há a proclamação do Evangelho, aí o padre ele pode fazer uma breve reflexão, deve fazer uma breve reflexão, e depois, logo em seguida, tem a procissão até a igreja. E aí eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. As procissões, elas são atos devocionais, mas no caso da procissão que acontece no Domingo de Ramos e também no Sábado Santo, não. Porque essas duas procissões, elas estão integradas com a missa. Ou seja, todo católico, ele deve evitar, a não ser que ele, um caso extra, né? Mas se o católico ele está capaz de poder se locomover, ele deve sempre participar desse momento inicial, porque se ele for diretamente para a igreja, ele não vai estar participando da missa na sua totalidade, tanto no Domingo de Ramos, quanto no Sábado Santo. Então, essa procissão que acontece, ela já é parte integrante da missa. Quando a gente chega na igreja, você vê que não tem mais aquela saudação do sacerdote, não tem ato penitencial, porque já aconteceu a bênção dos ramos, já parte direto para a liturgia da palavra. Então, você vê que tem uma ligação muito grande aí. Então, é uma unidade, certo? Por isso, essa procissão, ela não é devocional, mas ela faz parte integrante da missa. E aí tem essa liturgia, e quando eu disse, aliás, eu nem sei se eu disse, mas se não disse, vou repassar aqui agora, né? Que esse sexto domingo da quaresma, nós chamamos de Domingo de Ramos. Mas o correto, o nome correto, assim está no missal romano, é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Porque do lado de fora da igreja nós temos a proclamação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas dentro da igreja, o evangelho que é proclamado vai falar sobre a paixão do Senhor. Por isso o nome dessa celebração é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A cor litúrgica é o vermelho, que trata aí do sacrifício de Jesus. Então, nessa celebração do Domingo de Ramos, tem dois evangelhos, né? Sim, sim. É a única celebração que temos. Okay? Então, são dois evangelhos que nós temos aí nesse domingo. Eu quero pedir ao pessoal que está nos acompanhando, se eu estiver falando um pouco rápido, né, pode me chamar a atenção, que o importante aqui é que cada um, que todos possam entender claramente aquilo que a gente vai falando aqui. Tá ok? Bom, achando que tá tranquilo? Bom, então a gente está concluindo assim essa primeira parte que trata do Domingo de Ramos. Eu acho que ficou claro. Uma curiosidade, às vezes a gente ouve falar, eu não sei se isso está realmente na liturgia, se é uma tradição que acontecia ou se ainda acontece, que esses ramos do Domingo de Ramos, depois as pessoas ficam com ele e tal, eles secam, e aí quando é a quaresma do ano seguinte, esses ramos são levados para a igreja para se tornar as cinzas que é usado na quarta-feira de cinzas. Importante, foi bom você frisar isso, Léo. De fato, esses ramos que são abençoados, os cristãos católicos devem levar para suas casas, guardá-los até o outro ano, e quando estiver próximo da quaresma, entregar na secretaria paroquial, para que com as cinzas desses ramos, né, possam ser feitas as cinzas para a celebração da quarta-feira de cinzas. Então foi bom você frisar isso aí, que eu acabei esquecendo. E pode ser que algumas outras coisas, né, como são muitos detalhes aí, a gente pode acabar passando, e você pode me chamar a atenção também sobre isso. Bom, concluída a celebração... Sim, deixa eu só abrir um parêntese aqui antes da sequência, na questão da Semana Santa. Existem algumas normativas que as paróquias, as dioceses estão enviando às paróquias para que elas possam acolher durante esse período. Então, é claro que esse ano nós não teremos esse momento do lado de fora da igreja, e aí os padres, é claro, irão fazer essas adaptações, mas o evangelho será proclamado. Esse que fala da narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém, depois haverá essa procissão, já dentro da própria igreja, e aí dando sequência, certo? É claro que são adaptações, a gente lamenta por demais, mas a gente entende que é um zelo pastoral, é o cuidado, privando aí colocando em primeiro lugar a vida humana, né? Então a gente vai entender, gostaríamos que a igreja estivesse lotada,
mas é um momento que a gente está passando aí, que com a fé em Deus, no ano que vem, tudo retornará à sua normalidade. Assim a gente espera, né? Bom, passado, então, o Domingo de Ramos, aí vai ter a criatividade de cada paróquia, né? Tem algumas que, aproveitando a segunda, a terça e a quarta-feira, vão fazer algumas atividades extras, celebrações penitenciais, caminhadas penitenciais. Aqui em Tapetinga, por exemplo, nós temos o costume, na quarta-feira da Semana Santa, fazermos a caminhada até o Cruzeiro, a torre de televisão ali, como o pessoal conhece. Esse ano, nós já sabemos que, infelizmente, não irá acontecer mais uma vez. Não aconteceu no ano passado, e esse ano, por conta da pandemia, não irá acontecer essa caminhada. Quero lembrar aqui que, então, passado esses 3 dias, aí, a segunda, a terça e a quarta, a gente tem a Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, pela manhã, em algumas dioceses, Brasil afora, acontece a missa dos Santos Óleos. As pessoas não confundirem com óleo, né, com olho. Os Santos Óleos. Então, em algumas dioceses acontece isso. Na nossa arquidiocese, essa celebração acontece na terça-feira à noite, e isso é permitido. Não há problema algum a essa permissão. Porque, se você for olhar as distâncias entre as paróquias que compõem a nossa diocese, ficaria meio que inviável o padre e alguns leigos participarem dessa missa pela manhã e depois ter que se deslocar para participar da missa da instituição da Eucaristia à noite. Se a gente tiver a distância, por exemplo, entre Ibicuí e Belo Campo. Eu nem sei quanto é, mas são vários quilômetros aí, né? Mais de 100 quilômetros, claro, né? Muito mais que isso. Mas eu acho que mais de 150 quilômetros entre Ibicuí, uns 200 quilômetros mais ou menos, entre Ibicuí e Belo Campo, entre Planalto e Tarantim. Então, dada essa distância geográfica aí, a Arquidiocese aqui entendeu por bem fazer essa celebração dos Santos Óleos, também chamado de Missa do Crisma, na terça-feira à noite. Né? Esse ano, se não me engano, é em Ribeirão do Largo, né? Se eu não estiver enganado, é em Ribeirão do Largo. Essa celebração, e é claro, com um número bastante reduzido, até de sacerdotes. E é bom lembrar que essa missa ela é presidida pelo bispo, isso é regra, né? Tem que ser presidida pelo bispo, e tendo a presença de todos os padres, a não ser que por um motivo de força maior o padre não possa estar presente. Por que isso? Porque nesse dia há renovação das promessas sacerdotais. Né? Diante do bispo, os padres fazem essa renovação. E nessa celebração é entregue a cada paróquia os óleos que serão utilizados nos sacramentos, né, da unção dos enfermos, no sacramento do batismo, o óleo que será usado com os catecúmenos. Então, isso aí, esses óleos são abençoados, entregue às paróquias. Então, essa é a chamada missa do Crisma, a missa dos Santos Óleos, que acontece em alguns locais. A gente pode até ver isso pela televisão, em alguns lugares vai acontecer na catedral, pela manhã, com o bispo e, claro, tendo ali todos os padres, mas na nossa arquidiocese entendeu-se que seria bom que essa celebração ela pudesse peregrinar por algumas paróquias, né? Por todas as paróquias, aliás. Então, essa é a missa, para a gente não confundir. Então, na quinta-feira, acontece 2 missas. Pela manhã, a missa dos Santos Óleos, chamada Missa do Crisma, que na nossa arquidiocese acontece na terça-feira à noite. E, à noite, aí já dando início ao Tríduo Pascal, acontece a celebração da instituição da Eucaristia. Quer falar algo, Léo? Essa missa dos Santos Óleos, também chamada de Missa da Unidade, né? Tem também essa nomenclatura, pelo fato de ter ali a unidade dos bispos com os presbíteros, né? Os padres, no caso. É por isso que eu disse que os padres, a não ser por motivo de força maior, eles não devem faltar a essa celebração, que é justamente para mostrar essa unidade da igreja, né? A igreja que está ali está unida. Bom, então, no período da noite, nós temos a missa da instituição da Eucaristia. E essa missa é ela que abre o Tríduo Pascal. E aqui eu vou dizer algo que talvez muitos católicos que estão nos acompanhando agora participam há anos dessas celebrações e não sabem, e talvez não tenham se atentado.
essa celebração do Tríduo Pascal, tem muita gente que fala que, sim, que são 3 missas. É uma missa quinta, é uma missa sexta, é uma missa no sábado. Não é assim. É uma única missa, com 3 momentos diferentes. Vou repetir isso. O Tríduo Pascal é uma única missa, com 3 momentos diferentes. Eu vou explicar isso melhor. Na missa da Quinta-feira Santa, missa da instituição da Eucaristia, o padre, logo no início, ele vai fazer a saudação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa saudação não vai acontecer na Sexta-feira da Paixão. Essa saudação não vai acontecer na Vigília Pascal. Só vai acontecer de novo a bênção que é dada no final, porque no sarmento da missa da Quinta-feira Santa não tem a bênção final. Na missa não. Na celebração da Sexta-feira da Paixão, não acontece a bênção final. Essa bênção só vai acontecer ao final da Vigília Pascal, com a celebração já do Domingo da Páscoa. Certo? Então, entendam bem isso. É como se fosse não, é uma missa única, que agora são 3 dias diferentes, são 3 momentos diferentes, mas há uma unidade aí entre esses 3 momentos. Então, na Quinta-feira Santa, reunido ali o povo, o padre faz essa saudação inicial, e tem aqueles ritos iniciais, como a gente já costuma dizer, as leituras apropriadas que vão falar sobre essa instituição da Eucaristia, e depois da homilia, acontece o momento do lava-pés. E aqui eu quero chamar a atenção também de todos nós católicos. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles trazem narrativas meio que semelhantes, muito parecidas. Já o evangelho de São João, não. Ele traz uma abordagem diferente, com o discurso de Jesus, com muitos momentos orantes de Jesus. Então, há uma narrativa diferente no evangelho de São João. Se você for procurar a instituição da Eucaristia, a narrativa de como Jesus reuniu os discípulos e celebrou essa Páscoa, você vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 26, você vai encontrar em Marcos, no capítulo 14, e em Lucas, no capítulo 22. No Evangelho de São João, no capítulo 13, não traz essa narrativa, assim como está presente lá nos Evangelhos sinóticos. João vai trazer o momento do lava-pés, e para que a gente também possa entender esse momento. Os judeus, eles tinham um costume de acolhida a quem chegava para cear. Então, se alguém chegava na casa de uma outra pessoa para cear com essa pessoa, e é claro, o povo ali tudo estrada de chão, então o povo, quando chegava nessas casas com o pé lotado de poeira, teria que ter um serviçal, um empregado, um escravo, que iria lavar os pés dessa pessoa. De todos que estivessem na casa dele, lavaria especialmente desse que chega para cear. Então, era um serviço de escravo, de empregado, né? O serviço de lavar os pés. Jesus está ali reunido com os discípulos. E a gente sabe que já havia entre um certo discípulos até uma mãe que pede a Jesus o direito do filho, seus filhos ficarem à direita e à esquerda, né? E Jesus, ele dá uma demonstração de humildade, de serviço ao próximo. E é por isso que quando os discípulos estão ali, que ninguém quer se colocar para fazer o serviço, Jesus toma a iniciativa. Ele cinge ali a cintura com a toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés. Nesse momento, os discípulos ficam assombrados diante daquilo. Como é que um mestre, aquele que deveria estar sendo servido pelos discípulos, é ele que assume o trabalho do escravo, que assume o trabalho do serviçal. Então, é Jesus que vai, então, lavar os pés dos discípulos. E Pedro fica tão indignado que ele não quer aceitar esse momento. Mas Jesus diz a ele que aceite e vai explicar esse momento. Então, Jesus diz claramente aos discípulos, está dizendo a cada um de nós, entre vocês não deve ser assim. E ele não veio para ser servido, mas veio para servir, e deve ser essa a prática de todos nós cristãos. Pode dizer, Léo. Nessa parte aí que Pedro diz que não vai lavar, e aí Jesus diz que se ele não lavasse, ele não teria parte
com ele, né? Com E, Jesus. Aí Pedro fala, então lava a cabeça, o corpo e tal. Aí Jesus faz tipo uma piada até, né? Com ele assim, mas quem já tomou banho não precisa e se lavar inteiro, é só os pés. então, esse gesto de Jesus é emblemático, né? E é uma sacudida em todos nós, em todos nós. Às vezes, nós, independente de professarmos uma fé, nos achamos melhor que o outro, melhor do que o nosso semelhante, né? E Deus não faz acepção de pessoas. Então, todos nós somos iguais perante Deus. Então, Jesus quer demonstrar ao discípulo que quem quiser ser o maior, torne-se o menor, torne-se o servidor. Então, isso é de uma grandeza extraordinária, extraordinária. Infelizmente, por conta da pandemia, nós não teremos o lava-pés esse ano, né? Nós não teremos. Pode falar, Léo. Essa questão aí que você falou, né? Na ótica cristã, o maior é aquele que serve, né? É isso que Jesus sempre vai mostrando, que os últimos serão os primeiros, né? Então você tem Se que você sempre. chega no local que você não foi o convidado, sente no último lugar. Se você for digno, o dono da casa o chamará para sentar à frente, né? Então, são lições de vida que Jesus vai nos dando, né, através do Evangelho. Bom, então, nesse dia, eu também esqueci de pontuar que aí vai depender de cada padre, de cada paróquia, mas o mais correto, digamos assim, seria que logo no rito inicial, após a saudação inicial, antes do ato penitencial, que acontecesse a procissão com a entrada dos óleos, para ficar uma coisa mais solene. Esses óleos que a paróquia recebeu na celebração dos Santos Óleos, que esse óleo pudesse entrar de uma forma mais solene logo no início da celebração, e aí depois da sequência, então, com toda a liturgia. Que é uma liturgia, inclusive, riquíssima, Léo, porque o tempo é muito pouco aqui, eu não sei, eu não tenho aqui como contabilizar que hora nós estamos, estou sem relógio Já aqui. estamos com 27 minutos, mais ou menos. Olha aí, ó. Nem adentramos ainda no tríduo pascal direito, já chegamos quase a meia hora de live. Então, vou tentar adiantar aqui algumas coisas. Então, os textos bíblicos desse dia são riquíssimos, riquíssimos. E aí deve existir por parte de todos nós católicos, a crença na verdadeira presença, na presença real de Jesus na Eucaristia. Além desses textos bíblicos de Mateus, Marcos e Lucas, nós temos também o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Então, depois você chega em casa, você que já está em casa, leia depois o apóstolo Paulo relatando como é que os cristãos se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, né? A gente aqui não vai ter um tempo, talvez se lá no final, a gente ainda sobrar algum tempo, a gente pode falar melhor sobre isso, certo? Então, chegando ao final, depois que acontece a comunhão, o altar é desnudo. Algumas pessoas querem desnudar, é tirar a toalha sobre o altar. Jesus foi crucificado sem vestes, né? Então, o altar simboliza o Cristo. E por que a igreja desnuda o altar? Porque ela vai se abster do mistério eucarístico, assim, da celebração da Eucaristia na sexta-feira e também no sábado. Eu vou explicar melhor essa questão do sábado depois, né? Mas se abstém da consagração tanto na sexta-feira quanto também no sábado santo. Então, desnuda-se o altar. Algumas paróquias, nesse momento, ou até antes da celebração, já cobrem as imagens. Aliás, isso já é feito antes da celebração, já cobrem as imagens. Algumas paróquias já fazem isso desde a quarta-feira de cinzas, outras fazem no início da Semana Santa, e outros fazem, e não está errado também, fazer na quinta-feira, antes da missa, da instituição da Eucaristia, se cobrir as imagens, porque o foco, o centro, é o altar do Senhor. Não cabe nenhum tipo de devoção nesse momento. É apenas o altar do Senhor, que é o próprio Cristo, como sempre foi e sempre será o centro da nossa fé. Certo? Então é por isso que se tira essa toalha do altar. E o altar só voltará a ser coberto no final da vigília do Sábado Santo. Bom, é desnudo do altar e acontece então uma procissão com o Santíssimo, até o tabernáculo, até o local apropriado em cada igreja, onde se coloca lá o Santíssimo, né? Então isso acontece.
E aí, depois disso, a comunidade ela pode fazer momentos de adoração até por volta da meia-noite. Depois da meia-noite, isso não é mais permitido. E as pessoas devem sair da igreja já em silêncio. Eu quero chamar a atenção, Léo, foi um detalhe que eu esqueci, que nessa celebração canta-se o hino de louvor. E nesse momento, as igrejas elas devem tocar os seus sinos, né? Os sinos devem serem tocados nesse momento do hino de louvor. Mas logo depois disso, deve haver uma moderação em toda a igreja. Tanto é que na hora do evangelho não se faz aclamação, não se canta o aleluia nesse dia. Canta-se o glória, olha que coisa interessante, mas não se canta o aleluia. O aleluia é guardado para ser cantado apenas já no final da vigília pascal, certo? Então não se canta. Você vê que, por exemplo, na festa de São José se cantou glória, mas não se canta o aleluia. O aleluia é próprio da ressurreição do Senhor. Então não se canta. Bom, então aí concluiu-se a celebração da Quinta-feira Santa. Nós vamos falar agora então da Sexta-feira da Paixão. Quer comentar mais alguma coisa sobre a Quinta-feira, Léo? Alguma dúvida ainda? Não, sem dúvida, está bem explicado. Ok. Essa questão de desnudar o altar tem a total ligação com o momento que Jesus é ali preso também, né? Que tiram suas Sim, vestes, para isso. significar isso também, né? Essa ausência do Cristo ali junto com os discípulos quando ele é levado preso. Isso. Depois vem, então, a Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira da Paixão, e aqui eu vou dar essa explicação a vocês, eu espero que não paire dúvida para vocês. Talvez não fique dúvidas com relação à Sexta-feira da Paixão, mas fique dúvida com relação ao Sábado Santo. A Sexta-feira da Paixão e o Sábado Santo são chamados de dias alitúrgicos. Por que dias alitúrgicos? Porque não tem o sacrifício da Santa Missa, né? A oração eucarística não acontece nesses 2 dias. Aí algumas pessoas podem dizer, não, mas se a gente celebra o Sábado Santo, ainda na noite do sábado, aí daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês sobre isso. Mas vamos primeiro nos ater aqui à Sexta-feira da Paixão. Então, a Sexta-feira da Paixão, como eu disse, é um dia chamado alitúrgico. E aquilo que eu disse lá no início, se já teve a saudação inicial na missa da Quinta-feira Santa, não acontece na Sexta-feira da Paixão, falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no início, primeiro porque não é missa, né? É a celebração da paixão do Senhor. Então, o padre entra em silêncio e, aos poucos, também vai tirando ali o pano que cobre a cruz e apontando para a igreja. E tem um cântico também que é feito durante esse momento. E aí, depois ele chega próximo ao altar, ele se deita diante do altar, se prostra ali deitado na frente do altar. Primeiro, aí nos remete ao que é dito lá na quarta-feira de cinzas, né? Tu és pó e ao pó voltará. Então, deitar-se ali no chão é sinal de humildade, é sinal de aceitação de que nós não somos nada e somos totalmente dependentes de Deus. Estamos entregues em suas mãos, estamos entregues à sua misericórdia e estamos entregues à sua providência. Então, esse sinal de humildade. O homem está perto ali, quando o sacerdote se deita, ele está próximo à terra, o humus, do pó tu viestes e ao pó voltarás. Então, fica esse grande ensinamento para todos nós. Os fiéis católicos, nesse momento, eles podem se colocar de joelhos, ou, não tendo a condição de estar de joelhos, podem se colocar de pé, acompanhando aí esse momento. Certo, Léo? Cara, eu acho que teve uma pequena queda na internet. Travou um pouquinho, mas já estava retornando. Pode continuar. Tá retornando, né? Então, vou retomar aqui. Então, o padre se deita ali, está próximo do solo, está próximo da terra. A terra a gente chama de humus, né? Humana, ali, o humus. E aquilo é a lição que nós temos na quarta-feira de cinzas: tu és pó e ao pó voltarás. Então, dado esse momento, tem-se então a liturgia da palavra, que é esse momento da Sexta-feira da Paixão é dividida em alguns momentos. Então, nós temos essa liturgia da palavra e, de novo, assim como aconteceu lá no Domingo de Ramos, nós teremos o anúncio da paixão do Senhor, certo? E depois disso, nós temos o momento
das preces, são várias preces que se faz naquele dia. Se ora pelos judeus, ora por todos os cristãos, por todos que estão passando necessidades, faz-se oração pela igreja, pelos que não têm fé, pelos ateus, e a igreja abre um precedente para que em ocasiões especiais possa ser acrescida mais alguma oração. E nesse ano específico será acrescida uma oração por conta desse momento de pandemia que nós estamos vivenciando. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta, Jai. Nas missas, normalmente, quem faz a proclamação do evangelho sempre é o padre ou um diácono. No caso da Sexta-feira Santa, não é uma celebração eucarística, né? Por esse motivo, é permitido aos leigos participar na leitura do evangelho, porque às vezes ocorre até de ter um que faz a voz de Pilatos, geralmente o padre faz a fala de Jesus, quando não é uma pessoa que faz a leitura sozinho. Nas celebrações normais, normais assim, né, entre aspas, toda celebração é normal, mas nas missas cotidianas, é claro, cabe ao sacerdote a proclamação do evangelho. Na realidade, proclamar o evangelho não é nem a função do sacerdote, do padre. A função é do diácono. Na igreja que não tem diácono, então aí o padre faz a proclamação do evangelho, mas a proclamação do evangelho é próprio para o diácono. Como não tem, aí o padre faz a proclamação do evangelho. E aí essa questão, como o evangelho é um pouco extenso, então para torná-lo mais didático, então se convida algumas pessoas para que possam fazer. Agora a parte que é destinada à fala de Jesus, essa é o sacerdote que faz. Certo? Pronto. Passado esse momento, acontece então o momento de adoração à cruz. E aqui eu quero perder, entre aspas, um certo tempo para que a gente possa esclarecer algo que muitas vezes nós católicos somos acusados de idólatras, né? E as pessoas podem entender errado essa questão de falar assim, poxa, como é que a gente vai adorar a cruz? A adoração deve ser dada apenas, e é verdade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E é isso que a igreja ensina em todos os seus documentos. A adoração só se faz ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando nós participamos desse ato de veneração à cruz, nós não estamos adorando aquele pedaço de madeira, mas o que ele simboliza. A vitória alcançada por Jesus, a vitória que salvou a humanidade, que salva a humanidade. Foi a doação de Jesus na cruz que resgatou as nossas vidas, que nos dá a possibilidade de ter a vida eterna a partir do momento que nós aderimos ao seu projeto de salvação. Então é preciso que a gente entenda bem isso. Eu vou fazer aqui algumas citações, Léo, e você me permita, por favor. Por exemplo, a cruz, antes da morte de Jesus, era considerada como local de maldição. Se vocês lerem lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, vai falar isso. Maldito aquele que é suspenso no madeiro. Mas lá em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13, vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vou repetir, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, aquilo que era sinal de maldição, de perdição, a partir da morte de Cristo na cruz, tem para nós um novo sentido, um novo significado. Tanto é que Jesus vai dizer, aquele que quiser me seguir, tome sobre si a cruz e siga-me. Ou seja, nós, cristãos, devemos ter esse sinal de veneração pela cruz, porque nos remete a essa libertação que o Senhor nos dá. Eu fiz aqui algumas anotações com relação à cruz, né? Lá em Filipenses 3,18, o apóstolo Paulo vai dizer, há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. E nós, cristãos católicos, não somos inimigos. Mas Paulo diz, existem aqueles que são inimigos. Eu estou falando, citei aqui católico, mas é claro, todo cristão, né? Aqui eu vou abranger isso, né? Nenhum cristão deve ser inimigo da cruz de Cristo, é claro, porque isso não é o correto. Né? Gálatas 2,19, o apóstolo Paulo vai dizer, fui morto na cruz com Cristo. Fui morto na cruz com Cristo. Lá em Gálatas 6,12,
o apóstolo Paulo vai dizer, existem aqueles que não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Existem aqueles que não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Em 1 Coríntios, eu acho esse texto formidável. Né? 1 Coríntios 1,18, o apóstolo Paulo vai dizer, a linguagem da cruz é loucura para os que perecem, para os que se perdem, mas para nós, para aqueles que se salvam, é o poder de Deus. Então é nisso que nós acreditamos. Certo, Léo? Lá em 1 Coríntios 6,20, vai dizer, alguém pagou um alto preço pelo nosso resgate. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ou seja, alguém pagou um alto preço. Esse alto preço foi pago onde? Na cruz do Calvário. Né? Na cruz do Calvário. Lá em Gálatas 6,14 vai dizer, quanto a mim, que eu não me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. O apóstolo Paulo vai dizer, quanto a mim, que eu não me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho assim que não pare a dúvidas com relação a isso. Quando nós prestamos uma homenagem, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para a gente poder entender melhor isso, né? Quando a bandeira do Brasil é hasteada e se bate continência para aquela bandeira, não estamos saudando um pedaço de pano com algumas cores e os desenhos, não. Aquele pano não é para nós apenas um pano, mas representa para nós a soberania do país. Existe lá em Brasília um local onde a bandeira é hasteada e a maior bandeira que é utilizada no Brasil. Se algum dia o Brasil for vencido por uma outra nação, a primeira atitude da nação vai ser descerrar aquela bandeira para mostrar que o Brasil não tem mais a sua autonomia. Então você veja o simbolismo que há por trás de um objeto. Então a cruz, para nós, tem um novo significado. Eu vou encerrar essa parte da cruz citando aqui um texto de Efésios. Caso queira falar algo aí, Léo, pode ficar à vontade. Não, tá ótima aí a explicação. Né? Deixa eu só citar, então, o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 14 a 16, que diz o seguinte, de fato, ele é a nossa paz. De dois povos fez um só povo, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava, e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências, ele quis assim, dos dois povos, formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus em um só corpo, mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Olha que coisa maravilhosa. Mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Então, na cruz do Calvário, e a gente se alegra com isso, Jesus pagou um alto preço, morrendo, e depois, é claro, ressuscitando para a minha e para a sua salvação. Então, é esse ensinamento que fica desse momento. Então, nós não estamos adorando um objeto qualquer, mas aquele objeto nos remete a uma vitória alcançada há mais de 2000 anos, lá no Monte Gólgota, lá na Galileia. E é por isso que em toda igreja tem um crucifixo lá, né? Para sempre nos lembrar que ali é o sinal onde Cristo redimiu a humanidade. É verdade. Existem vários cânticos, inclusive, que enaltecem essa questão, né? Bom, eu espero ter deixado bem claro aí para as pessoas essa questão da cruz, né? Se ficou alguma dúvida depois, as pessoas podem me chamar a atenção aí para a gente fazer essa correção. Bom, terminado esse momento, então, é feita a despedida. Assim, aí depois desse momento, nós temos o momento da comunhão. E essas hóstias que nós comungamos na Sexta-feira da Paixão foram as hóstias consagradas no dia anterior, na Quinta-feira Santa, certo? Então, e aí, nessa celebração, todas as hóstias devem ser consumidas, não restando mais nenhuma, para que no outro dia a gente possa estar comungando da hóstia consagrada já ao final da Vigília Pascal. Ficou claro aí, Léo? Então, bora então para o Sábado Santo, né? O Sábado Santo, como eu ia dizendo, é também um dia considerado alitúrgico. Considerado um dia alitúrgico. Por que isso? Porque, a princípio, não deveria haver consagração no Sábado Santo. Algumas pessoas, e eu espero que os católicos aqui que nos ouvem, eles possam fazer essa correção, costumam chamar o Sábado Santo de Sábado de Aleluia. Não é Sábado de Aleluia. O nome correto é Sábado Santo.
Acontece, é claro, já a celebração da Páscoa do Senhor, já dentro do sábado, por conta de várias questões, né? Hoje em dia, porque o correto seria a missa, essa vigília acontecer já no final, né? Já próximo da meia-noite do sábado e concluir nos primeiros momentos já do domingo da Páscoa. Mas por várias questões, né? Questão de segurança também, né? Para os fiéis não ficarem se deslocando tarde da noite ou na madrugada pelas ruas da cidade. Então, a igreja convencionou a celebrar um pouco mais cedo essa liturgia do Sábado Santo. Mas, mesmo assim, eu peço que continue chamando o sábado aí de Sábado Santo, porque seria, a princípio, o dia alitúrgico sem a consagração. Bom, então as pessoas se reúnem nesse dia do lado de fora da igreja e há o momento ali do acendimento do fogo novo, né? Esse fogo novo. No momento também se faz algumas incisões no Círio Pascal, que aqui o tempo não vai dar para a gente falar sobre isso, a gente teria que estar mostrando a imagem para explicar detalhe por detalhes ali daquelas incisões que acontecem. E é uma pena, porque como muita gente está reunida, não tem como as pessoas perceberem isso tudo que está acontecendo, essa riqueza que é esse momento antes de acender o Círio Pascal. Aí acesa o Círio Pascal, lembrando que os catecúmenos, eles não acendem a vela nesse momento. Eles só vão acender dentro da celebração, já no Círio Pascal, dentro da igreja, certo? Mas as demais pessoas acendem ali as suas velas e seguem procissão. E aí eu quero lembrar, por que o Círio Pascal vai à frente? Aí eu quero lembrar a passagem de Êxodo, vocês podem anotar aí, Êxodo, capítulo 13, versículos de 21 a 22. Eu vou abrir aqui para a gente poder fazer essa leitura. Êxodo, capítulo 13, versículos 21 a 22, que diz o seguinte. Deixa eu só localizar aqui. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, na periferia do deserto. O Senhor os precedia, de dia, numa coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que pudesse andar de dia e de noite. De dia não se afastava do povo a coluna de nuvem, nem de noite a coluna de fogo. Essa narrativa que eu acabei de ler aqui, ela está presente nessa caminhada do povo, depois que sai lá do Egito, encaminhada para a terra prometida. Então, Deus ia à frente do povo, conduzindo esse povo durante o dia com uma nuvem, e à noite, para que o povo não parasse a sua caminhada para poder fugir dos egípcios, e essa coluna de fogo. Então, esse Círio Pascal aceso nos remete a essa figura também desse fogo que vai à frente do povo e conduz, então, o povo para a celebração dentro da igreja. E o povo vai, então, nessa caminhada. Chegando dentro da igreja, aquilo que eu já disse, né? Não tem também aquele rito inicial, fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando as pessoas adentram na igreja, já é cantado o exulte, que também teria que ser um momento separado só para a gente falar do exulte, da riqueza que é a letra do exulte. Né? Mas aqui a gente, infelizmente, não vai ter tempo. Falta quanto tempo aí, Léo? Faltam 10 minutos. Agora, se chegar aqui perto e não dar tempo para acabar direito, a gente pode encerrar essa e abrir uma nova, entendeu? E aí a gente continua e termina com mais tranquilidade. Não, vai ficar um pouco longo para o pessoal. A gente encerra aqui, eu vou tentar ser mais sucinto, né? Então, tem o exulte. Depois do exulte são feitas 7 leituras do Antigo Testamento e 7 salmos, né? Feita a leitura e depois é feito 7 salmos. E os oremos que vão dando sequência. Depois disso, vem-se então, cantado o hino de louvor e logo depois a epístola e depois o evangelho. E aí tem toda a liturgia que é feita, especialmente se for acontecer batizados. Eu acho que esse ano, não esqueci de perguntar isso, mas eu acredito que não haverá batismo esse ano. Mais uma vez eu friso aí por conta dessa pandemia. Mas que nós temos, então, o Sábado Santo, né, que começa lá com
o acendimento do fogo novo, essa caminhada, que, como eu disse, já integra essa celebração da vigília, e, por fim, a gente chega à igreja e tem toda aquela liturgia que é riquíssima, a ladainha Todos os Santos, a liturgia, a bênção da água, a renovação das promessas, mesmo que não haja batizados, todos os cristãos católicos são chamados a renovar a sua fé. Então, você que não vai estar presente na igreja, esteja acompanhando pelas redes sociais e participe também desta renovação batismal, das promessas batismais. Sim. Para mostrar também essa ligação que tem, né, entre essa questão do batismo com essa celebração. Já no século II, Tertuliano, que é um escritor cristão antigo, ele já dizia assim: a Páscoa é o dia mais adequado para o batismo, pois nela realiza-se a paixão de Cristo, na qual somos batizados. Estou mostrando essa ligação e por que, né, a igreja utiliza essa celebração também para esse batizado e, sobretudo, de adultos, né? Isso. Só frisar aqui, o exulte, a tradução da palavra exulte para a língua portuguesa significa alegre-se, né? Alegre-se, ó terra inteira. E há motivo de se alegrar de fato, a júbilo. Lembrando que durante todo esse momento, a igreja ainda está na penumbra, ainda, apenas com a luz do círio, que vai ficar ali, quando entra na igreja, colocado ao lado do ambão da palavra, fica entre o altar e o ambão da palavra, né? E depois os cristãos também estão com essas velas acesas, que só depois, na hora do canto do Glória, é que se apagam essas velas. Só um detalhe também, já pode ser que tenha alguém aqui que não tenha esse conhecimento. O círio é aquela vela bem grande, sim, que tem na igreja, que geralmente tem um ano nela, que é o ano que se inicia, né, o ano litúrgico. Isso. E como já falou aí rapidamente, de umas incisões que se faz, são os cravos que o padre insere no círio, 5 cravos, justamente representando as chagas nas mãos, nos pés e no lado de Cristo, né? Que esse círio também simboliza esse Cristo que é a luz do mundo, que vem para nos... E lá também vai ter presente a letra, o alfa e o ômega, são letras do alfabeto grego, que significa princípio e fim. Então, é como se a gente, no português, falasse assim, a letra A e a letra Z. Então, no alfabeto grego, o alfa e o ômega. A primeira e a última letra, simbolizando que Jesus é o princípio e o fim. Né? Então, outro detalhe também, já. Você falou que são 7 leituras nessa missa, né? Justamente porque é preciso percorrer toda a história da salvação até chegar na Páscoa para o entendimento, né? Por isso que são todas essas leituras. E a gente está falando de uma vigília. É claro que nesse momento de pandemia, a igreja vai reduzir o número de leituras. Serão apenas 3 leituras do Antigo Testamento. Agora, quando a igreja reduz, tem uma leitura que não pode faltar de forma alguma, que é a passagem pelo Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14. Se não me engano, é Êxodo capítulo 14, que tem a narrativa da travessia do Mar Vermelho. É isso mesmo. Né? Então, essa passagem bíblica de Êxodo capítulo 14 não pode faltar. As outras, né, aí a equipe de liturgia vai ver junto com o sacerdote quais leituras não serão feitas, mas se permite reduzir para 3, certo? Aí, como eu disse, depois canta-se o canto da aleluia, tem todo aquele ritual, e só no final, então, é dada a bênção. Veja bem, é só aí, então, que é dada a bênção, já que a gente teve esse rito inicial lá na quinta-feira da Quinta-feira Santa, e só agora, porque não teve a bênção final na Quinta-feira Santa, não tem na Sexta-feira da Paixão, e só vamos ter aí ao final da Vigília Pascal. E depois, para concluir esse tríduo pascal, nós temos essa primeira missa, logo pela manhã, na igreja. Lembrando que nessa missa, o diferencial que nós vamos ter com relação às demais celebrações é que entre a segunda leitura e a proclamação do Evangelho, nós temos uma sequência cantada. É um cântico que tem entre a segunda leitura e antes de proclamar o Evangelho. Então, isso, só um momentinho, Léo, isso só acontece em 2 missas, obrigatoriamente em 2 missas. Na primeira missa, na missa do domingo da Páscoa e também na celebração de Pentecostes. Algumas outras celebrações
pode acontecer essa sequência, mas ela não é obrigatória, é facultativa. Aqui em Tapetinga, por exemplo, nós já criamos o costume de fazer essa sequência cantada, por exemplo, no Corpus Christi. Pode falar, Léo. Essa primeira missa, domingo de manhã, depois da missa que encerra o, a vigília, ela também faz parte do trido? Sim, sim, porque assim, é logo na madrugada, né? Logo na manhã cedo, né? Se conclui ali, então, esse momento do trido pascal. Mas aqui, essa missa aqui na nossa realidade, é Então, uma que aí geralmente ocorre 8 horas da manhã ou 7. Aí agora vai se convencionar como é que é esse entendimento aí, se seria aí ou não. Algumas paróquias entendem que aí, aliás, alguns têm esse entendimento que é aí que se conclui esse tríduo pascal, né? Porque a gente vai contar o dia, como os judeus contam ali, no caso do início do entardecer, porque para os judeus o dia, a gente começa a contar o dia quando aparece a primeira estrela no céu, não é? Então, aí até o início do outro dia. Então, se conta, então seria da quinta-feira à sexta-feira, um dia, da sexta-feira ao sábado, 2 dias, e do sábado para o domingo, 3 dias. Então, é chamado tríduo pascal. E só agora no final, que eu acho que está já nos minutos finais, deixa eu só fazer um pequeno esclarecimento. Algumas pessoas ficam perguntando por que muda-se a data da Páscoa todos os anos. Então, eu quero esclarecer que a Páscoa, Pentecostes, Corpus Christi, sempre vai ter, vai acontecer essas mudanças. Tem um nome para isso, rapaz, me fugiu agora, que nome se dá isso. Mas elas vão sendo alternadas a cada ano. Isso porque lá no Concílio de Nicéia, em 325, a igreja decidiu que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, o equinócio de primavera, assim chamado, né? Que é um momento que aí é um pouco complicado para a gente explicar, mas houve isso. E aí, como essa decisão da igreja se baseia no calendário lunar, a gente vai tendo essas alternâncias de ano após ano. Isso demonstra que o período pascal é o centro do calendário, né? O centro da liturgia. Toda a liturgia gira em torno da Páscoa. Verdade. Até a festa do Natal, ela só passa a ser celebrada depois que se celebra primeiro, na história dos cristãos, a Páscoa. Porque depois que se celebra a Páscoa, que se observa que Jesus ressuscitou, é que aí passa-se a celebrar posteriormente o Natal também. Só para concluir aqui, a minha última fala, antes de despedir aí de quem está nos acompanhando, como você disse, a celebração do Tríduo Pascal é o ápice do calendário litúrgico da igreja, né? E a celebração da Páscoa é tão grandiosa que ela não cabe em um único dia, por isso que a igreja criou aí a oitava de Páscoa. Depois daquele dia, daquele domingo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até chegar o outro domingo, é como se fosse todos os dias de Páscoa. Por isso que se canta o Glória, que não acontece normalmente nas celebrações durante a semana, mas a igreja permite, então, que aí se cante o Glória e se dê toda a relevância a essas celebrações que incluem, então, fazem parte aí da oitava da Páscoa. Léo, São mais 8, estamos celebrando a Páscoa. Já estamos nos minutos finais. Eu agradeço muito a sua presença. Espero que futuramente a gente possa abordar outros temas para sugar um pouco desse seu conhecimento. Nada. Meu conhecimento é muito limitado, Léo. Mas, assim, aquilo que a gente puder colaborar, a gente vai colaborando. Eu espero, às vezes eu tive que falar um pouco rápido, por conta do tempo, mas eu espero que as pessoas que nos acompanharam aí tenham entendido, ou pelo menos compreendido, boa parte do que aqui foi dito, né? E que a gente possa, o interessante dessa live não é que as pessoas agora aprendam, como se estivesse em um curso, sobre a Semana Santa, mas que possam vivenciar melhor esse momento, para que a gente, ao celebrar a Páscoa de Cristo, a ressurreição do Senhor, celebremos também a nossa Páscoa. Porque se nós não acreditarmos na ressurreição de Jesus, vã é a nossa fé. E Jesus não ressuscitou apenas por ressuscitar, mas ele ressuscitou para que todos nós, junto com ele, pudéssemos também ressuscitar. Então eu desejo a todos vocês que nos acompanharam uma Semana Santa plenamente
rica de bênçãos na vida de vocês. E a você, Léo, que é o meu afilhado, a Jadra, eu já quero aqui antecipar os meus parabéns, que eu sei que na próxima quarta-feira é aniversário de casamento, né? Que Deus continue abençoando essa união de vocês e que essa união dê muitos frutos. Muito obrigado, viu, Léo, pela consideração, pelo convite. É uma responsabilidade enorme poder participar de um momento como esse, mas também gratificante. E um abraço, que Deus abençoe a todos aí. Obrigado por todos que nos acompanharam até esse momento. Vou tentar deixar gravado para que vocês possam assistir novamente e passar para quem não assistiu também, porque com certeza tem muita informação importante. Valeu, Jai. Um abração. Deus abençoe também a sua família. Amém. A todos nós. Um abraço, Léo. Tchau. Tchau.